Na parte da ovinocultura, meu pai sempre baseado em cima da rusticidade, sempre escolheu as ovelhas pelo de boi, né? Que são as descendentes de ovelhas africanas, né? Todas elas de pelo curto, pele sedosa e carne enxuta, sem gordura entrameada. Partimos para esse pelo de boi, que no caso, dentro das pelos de boi do santinês, existe a barriga negra, que ele na barriga negra, que foi a primeira que ele começou a criar, né? Ele achou um livro de um zootecnista, salvo engano, em inglês, que andou no mundo inteiro catalogando as ovelhas pelo de boi. E dentro das pelos de boi, esse cara, que salvo engano era Zometa, o nome dele, esse cara ele exacerbou dentro do livro dele, no mapeamento que ele fez, né, em 6 países que andou, em continentes diferentes, as black belly, né, barriga negra. Pela prolificidade delas, então nessa hora aí ele mostrava fotografia, ovelha tranquilamente parida de 3, 4, até 5 borregos. E 2 de 3, que é o ideal, né? Que uma ovelha consegue produzir e criar, perneava no livro dele. Então nessa hora meu pai olhou esse livro e disse, se ela está espalhada em 5 países, em continentes diferentes, é porque essa ovelha, ela se procria, né? Ela se perpetua de uma forma que se espalhou. Então nessa hora aí ele começou a posicionar a criação do rebanho dele de ovelhas vermelhas e roxas, né? Chamada hoje de santinês. Foi segregando e seguindo só pro lado da barriga negra. Hoje a gente só tem a barriga negra dentro das pelos de boi, né? Não tem mais a marrom nem a castanha. E de fato é uma ovelha que chama atenção na parte de prolificidade. É uma ovelha que pare muito, ovelha rústica, que consegue dentro desse ecossistema que a gente tem aqui, né? No Nordeste seco, com as chuvas desarrumadas, produzir tranquilamente e procriar dentro das nossas condições. A ovelha Cariri foi uma raça que foi selecionada e juntada no início da década de 80 aqui na Carnaúba. Foi um rebanho que saiu dentro do rebanho barriga negra, né? Com a inversão de pelagem. E no momento que meu pai começou a selecionar, todo ano nascia 1, 2, 3 ou 4 dentro do rebanho barriga negra, e ele foi separando. E inclusive ele ia dando de presente a uma prima minha, né, sobrinha do meu pai, Sara, uma prima irmã nossa, veterinária, de grande qualidade, tanto pessoal como profissional. Ela selecionava essas ovelhas numa fazenda que ela tinha e de uma hora para outra ela chegou aqui na Carnaúba comentando do rebanho dela. E Painho, na hora, chamou a atenção dele. Seu rebanho? Ela disse, justamente, mané, aquelas 15 ou 20 borregas que o senhor me deu no decorrer de um tempo, hoje é um rebanho. E meu pai foi lá ver e se encantou mesmo com o padrão, a homogeneidade, né? Que é uma coisa que a gente deve sempre levar em consideração, que só se tem uma boa produtividade, só se tem um bom rendimento com a homogeneização do rebanho, né? Em vez de ser uma muito boa e uma muito ruim. Então você homogeneizando o rebanho, é aí onde se tem uma boa produção. Então nessa hora chamou a atenção dele e ele acabou daí em diante virando criador de Cariri também. E chamando alguns amigos dele, né, técnicos da área também, como o Dr. Marcondes Salles, que é um grande entusiasta da ovinocultura no Nordeste seco, um técnico de respeito. Ele usou do seu conhecimento, né, e da sua força dentro das associações e no Ministério e conseguiu, daí em diante, oficializar a raça. Hoje é reconhecida, o nome de Cariri,
proposto por meu pai na época, que é o nome da região aqui onde a Carnaúba está situada, né? Ficou o nome da raça Cariri e hoje a gente cria, e é uma das raças que a gente pode considerar mais prolífica e leiteira. A gente aprendeu com mais um erro, depois de perder o ubre das ovelhas. Ninguém tinha costume de ordenhar ovelha, né? A não ser cabra. Então, com o tempo passando, a gente viu que tinha um número de ovelha muito grande, com ovelha Cariri muito grande, com teta perdida. Nada mais era do que elas parirem num tempo muito bom, né, de alimento, com um único borrego. Nessa hora aí, uma teta só da ovelha era suficiente para o borrego e a outra, consequentemente, ia dar mastite e chegar a perder a teta, né? Então, com o tempo, a gente vendo isso, a gente viu que ela tem um poder grande de produção de leite. Hoje a gente fica com cuidado, né, no dia a dia, para secar essas ovelhas. E em 2018, Joaquim criou a ideia da gente separar umas ovelhas no pau leite, onde a gente cria elas, para a gente chegar a fazer uns queijos. Foi feito esses queijos. É o primeiro queijo de ovelha nordestina, né? Primeira raça de ovelha, inclusive, a ser ordenhada, nordestina. E primeiro queijo nordestino de ovelha a ser feito. Está aqui na Carnaúba, maturando. Esperamos aí o ano que vem, com o dia de presencial, a gente colocar em uso. Em seguida, a gente teve a raça Morada Nova, uma raça também que a gente já cria há mais de 40 anos. É a ovelha mais prolífica que a gente pode ter, e a pele dela já foi comprovada por estudos. É a melhor pele mesmo do mundo, em termos de elasticidade, em termos de espessura, né? Tudo que a indústria de produtos de qualidade, né, de iguaria, exige dentro de uma pele, está dentro da pele da Morada Nova. Então é a raça mesmo que se tem prolificidade. A carne dela é mais enxuta, porque ela anda mais do que as outras. Elas têm um hábito diferente de pastejo. O manejo delas é diferente, né? E nessa hora aí, consequentemente, o corpo dela vai ser mesmo diferente, sua carne vai ser diferente, né? Sua musculatura, seu esqueleto e sua pele, né? Então a gente tem essa raça para uma área de maior extensão, de cercado maior, um recurso genético adaptado a esse tipo de funcionamento de fazenda. Dentro das ovelhas santinês, a gente deu continuidade ao processo de seleção das raças nativas. A gente também ficou com um grupo de ovelhas santinês chitada, né, que é a malhada, que além de ser fenotipicamente uma raça que meu pai sempre gostou, a pelagem, mas a gente viu que os resultados dela de produção, a santinês chitada, a gente tem também uma ovelha adaptada à condição de funcionamento do sistema da Carnaúba, montado pela Carnaúba, em ovelhas extensivas, né? Ovelha que só pasta e que produz um borrego de qualidade, desmamado unicamente pela ovelha, com uma produção assemelhando a das Morada Nova. Na Jaguaribe, em 2001, a gente teve presente, voltando da expulsão de Caicó, um amigo nosso de Acari, Gustavo Braz, fez a ponte com que a gente pudesse conhecer a Fazenda Pedreiras, já no município de Ouro Branco, de propriedade de seu Raimundo Belo, onde nesse retorno dessa exposição, em 2001, a gente esteve lá presente no final de tarde, e foi uma das tardes que a gente mais se encantou com o rebanho
no caso aí da Jaguaribe. Era um rebanho totalmente homogêneo. Ele tinha cerca assim de uns 200 carneiros castrados, né? Que ele selecionava os melhores e o restante castrava e deixava lá dentro. E tinha um rebanho assim de umas 300 a 400 ovelhas. Era um rebanho homogêneo de um jeito que o pai aproveitou inclusive para confirmar, né, essa linha de raciocínio e seleção que ele tem em cima de qualquer espécie aqui na Carnaúba. Que a homogeneização de qualquer rebanho é quem lhe traz um verdadeiro rendimento, né, e produção. As ovelhas uma igual a outra, todas saudáveis, todas roliças de gordo, num capinzão seco, panasco. É uma das coisas que marcou mesmo, que não tinha como você não imaginar que aquilo ali pudesse dar certo, né? Como uma ferramenta em transformar o que a terra daqui dá, que é isso aí, capim seco, lignificado, em uma carne, e que depois que a gente começou a consumir essa carne, a gente e mais vários outros clientes, a gente viu que todo mundo levanta essa mesma questão, né, da qualidade da carne. É uma carne mesmo de grande valia e de qualidade superior às demais. Então nessa hora aí, em 2001, ele cedeu pra gente com muita pressão, que ele não queria vender, não vendia para ninguém. Queria sempre estar expandindo, porque as ovelhas não sempre cabiam na fazenda, sempre produzia, sempre dava rendimento. E ele não queria de fato mesmo vender. Então foi uma pressão, foi uma conversa muito boa entre ele e o Painho para ele poder ceder 5 fêmeas e um macho. Trouxemos para Carnaúba e deu início à criação. Quando foi em 1º de maio de 2003, a gente teve presente na fazenda seu Antônio Dutra, né, grande amigo nosso aqui de Caicó, que tinha conseguido umas ovelhas que tinha sido proveniente da fazenda Pedreira, né, de um vizinho, e comprou essas ovelhas e cedeu pra gente. Vieram 31 fêmeas e 2 machos. Joaquim foi lá nessa fazenda e escolheu junto com o seu Antônio Dutra. E daí em diante a gente teve esse reforço e hoje formou esse rebanho da Carnaúba aqui presente. É uma raça que Rinaldo, na medida que ele foi fotografando para fazer o livro da cabra e da ovelha no Brasil, ele pegou as histórias lá no tronco da Jaguaribe e em algumas pessoas que compraram há 90 anos atrás ao avô dele essas ovelhas, levaram para o Ceará. Então Rinaldo deixou escrito no livro dele, que acredita ele, né, faltaria aí um pouco de estudo para comprovar isso no DNA, que a raça Jaguaribe seria uma ancestral da raça Morada Nova. Essa raça Jaguaribe lá na fazenda Ouro Branco, há uns 20 anos que a gente foi lá, ela já tinha mais de 100 anos sendo criada nessa fazenda. Um rebanho fechado, mais de 100 anos de consanguinidade, um rebanho extremamente homogêneo. Foi uma das cenas mais bonitas que eu vi até hoje. E a cara curta, né, o Cabugi, foi uma raça que a gente, passando na exposição de Lages, no Rio Grande do Norte, chamou a atenção do meu pai pela carcaça. Uma carcaça robusta, bem coberta de carne, uns animais cangados, né, a linha de dorso puxando para o pescoço delas, dando a sensação daquela canga do guzerá, né, que pode ser um indicador de que, baixando o pescoço, vamos dizer, teria uma maior área de captação da comida, né? Animais mais rasteiros, vamos dizer. E o cara que estava com esse grupo de ovelha lá, contou ao meu pai que o avô dele já criava essas ovelhas, consequentemente provando que tinha mais de 60 anos de criação. Lá ele disse 2 coisas que chamou a atenção do meu pai. A primeira, que era as primeiras que engordavam quando chegava o período de chuva, que é a velocidade de conversão, né, que ele tem superior aos demais. E era a última que emagrecia
Consequentemente, comprovando a rusticidade que ele tinha sobre as demais, né? E tudo isso que ele falou, essas duas coisas, estava mostrando na parte fenotípica das ovelhas. Era uma exposição no mês de setembro, outubro, tudo seco. E claramente a gente estava vendo pelo hábito das ovelhas que eram ovelhas que pastavam mesmo, ovelhas soltas. E elas tudo gordas, como se tivesse um confinamento. Então nessa hora chamou a atenção do meu pai e lá ele comprou esse grupo de ovelhas e hoje a gente tem esse rebanho, esse lote, procurando sempre homogeneizar pelagem e carcaça, né? E a produção. As ovelhas que parem em um borrego só aqui, no decorrer de 3 crias seguidas, a gente elimina, para poder ser uma forma de procriação e produção superior às demais. A raça cara curta teve início aqui na Carnaúba no dia 21 de junho de 1999, onde meu pai, na Expofeira de Lages, no Rio Grande do Norte, adquiriu 4 fêmeas e um macho. Foram as primeiras que chegaram aqui. Inclusive nas anotações dele, no registro dele, né, na caderneta, no diário dele, ele botou uma frase que a gente via no discurso dele, na fala dele, que ele sempre se admirava com a carcaça, né, que ele via e a saúde que ele via, né, a rusticidade que ele via no fenótipo das ovelhas. Ele colocou, desde o ano passado, no caso 98, né, que me interessei muito por esses bichos, pelo comprimento, cobertura de carcaça, rusticidade e cara de guzerá. Aí botou entre parênteses, não a carneirada. Seria um 4º tipo de deslanado nordestina com um jeito de material de primeira qualidade. Ele deixou isso registrado na agenda dele. E de fato, quando ele viu a segunda vez, né, que foi em 99, esses animais na Expofeira, ele não se aguentou e chegou lá e comprou. O discurso do cara que estava vendendo, quando meu pai começou a conversar com ele, disse: meu avô dizia que nessa hora aí, meu pai faz na leitura, traduziu, né? Se meu avô dizia, né? Porque criava. Só aí já tinha 2 gerações de criação. Então uma coisa que passa 2 gerações, a terceira, que era o cara no caso, né, criando, é porque uma coisa dessa tem estabilidade, né, tem rusticidade e convive tranquilamente dentro de 3 gerações, né, apesar da chuva e das águas desarrumadas que a gente tem aqui. Então só aí já foi um ponto de confirmação do que meu pai queria, né, uma raça duradoura. Aí o cara disse: meu avô dizia que era a primeira que engordava e a última que emagrece. Aí o pai nessa hora aí fez a tradução, né? Jogando para a zootecnia, ele dizia: a primeira que engorda é uma velocidade de conversão que eles têm a mais do que os outros. A última que emagrece é a rusticidade, né? Então você vê um animal que demora a emagrecer, né, lá no final do ano, né, do período de chuva, e é o primeiro que engorda quando as águas chegam. Então a gente vê isso naturalmente aqui também na Carnaúba, isso sendo realidade. Ele se mantém o ano inteiro mais homogêneo, mais gordo o ano todo do que os demais, mesmo as ovelhas quando parem. E a questão do rendimento de carcaça, né, que é uma coisa que a gente vê também aqui naturalmente, a cobertura de carne que eles têm, diferenciado e superior aos demais. O rebanho de somalis da gente também foi adquirido no dia 1º de maio de 2003. Foram umas ovelhas que a gente comprou a seu Antônio Dutra, aqui em Caicó. Foram provenientes desse rebanho. E a gente simpatiza com ela, né, desde esse dia, por conta justamente de ela ser proveniente de uma região igual ou pior do que a nossa em relação às chuvas, né, das águas desarrumadas. A região da Somália, onde ela é nativa, na África, chega a ter deserto, né,
Então é uma região mais inóspita, de águas mais desarrumadas do que as nossas ainda. Aqui no Nordeste seco do Brasil. Pra você ter ideia dessa região que elas vivem aqui hoje, na Carnaúba, é uma região de menor índice pluviométrico e de menor fartura de comida, disponibilidade de comida. Eu posso chegar até a dizer que a produção que elas têm aqui hoje, essas somalis, se for colocado qualquer outra raça das que a gente tem aqui, mesmo sendo rústica, eu acredito que elas não cheguem a produzir tão quanto as somalis produzem. Então é adequar, né, um elemento biológico disponível que a gente tem, sempre a rusticidade em primeiro lugar, para cada ambiente, para cada região a qual se adapte, né, os elementos biológicos, no caso, a planta e os animais, né? Tem que ser uma coisa consorciada e ligada uma à outra, a chegar a um ponto de ter funcionamento e ter produção, que é o caso. A somalis é uma das raças que a gente tem aqui hoje muito rústica, né? Ela tem no seu organismo uma capacidade de reserva de gordura que é específico de animais de clima de regiões desertas, né? Desérticas, do jeito que o zebu também tem o cupim, né? Que armazena gordura. Elas têm na cauda ali, para justamente nos momentos mais difíceis de necessidade, elas têm lá essa reserva. Então a gente conseguiu esse grupo, trouxemos para cá nessa região que não tinha ovelha, conseguimos habitar com ovelha, com as somalis, e hoje produz tranquilamente numa região que a gente antigamente não tinha ovelha, né? A carne das somalis a gente pode considerar uma carne para ser consumida tipo para churrasco, né? Que é uma carne que exige um certo marmoreio ou cobertura de gordura, né? E que e que chega a ser mais eficiente na hora do consumo para churrasco. Uns animais jovens, né? Que é onde a qualidade da carne está superior, né? Animais de até 8 meses, no máximo 10 meses. Então essa carne aí, com essa cobertura de carne, de gordura, com essa cobertura de gordura que ela tem, chega a ser uma das carnes mais gostosas e saborosas, direcionada para uma carne de churrasco, como foi falado.